devocional das pessoas, portanto, de quem contemplava a arte. E a música não é exceção. Portanto, havia uma linguagem que nós achamos a linguagem do contraponto e da polifonia, que se foi desenvolvendo, que é a arte, no fundo, de sobrepor várias vozes ou várias partes musicais diferentes, e esta linguagem, esta teoria musical é posta ao serviço, então, de produzir música e poesia que tivesse impacto em quem ouvisse. E então o resultado é muito engraçado, porque esta época onde conflui um mundo muito antigo medieval com um mundo novo que está a emergir, reflete-se na arte de muitas maneiras. Por exemplo, na música que nós interpretamos no concerto, grande parte dela destinava-se a um contexto religioso, de celebração litúrgica, por exemplo, das matinas de Natal ou de uma outra festa religiosa importante. Portanto, no meio da celebração litúrgica haveria música e teatro e dança. Portanto, era uma grande festa. Era um contexto bastante diferente daquele que hoje associamos à celebração litúrgica e que ainda sobrevive digamos, fora dos grandes centros, não é? E até o trabalho de grupos como os Galandum, não é? Revela isso, não é? Do que é esta confluência do popular, do festivo com o devocional, não é? Ainda subsistem muitas tradições, não é? Nesta altura estava de facto metida na própria música. E então, por exemplo, o título do nosso programa, que se chama Uma Ensalada Ibérica. Portanto, a ensalada era um género musical onde de facto que era uma grande ensalada de coisas, literalmente. Portanto, eram obras musicais de caráter teatral, possivelmente associados a uma representação teatral, com vestimentas, até com maquinaria, eventualmente, dependendo do sítio onde fosse feito. E então narravam uma história que teria, evidentemente, um fundo moral ou doutrinário, mas com muitos episódios diferentes, com episódios muito contrastantes, e todos eles dirigidos para, de facto, causar este impacto em quem estivesse a ouvir, não é? E ia-se desde um registro muito sério, como, por exemplo, falar do fogo, do pecado, que ameaça o ser humano, e que a única hipótese de combater esse fogo é a água que vem de Jesus e da Virgem Maria, mas pelo meio há muita coisa que acontece, não é? Há os aguadores, os bombeiros que vão apagar o fogo, há o registro, o relato de Nero que vê Roma a queimar-se e não quer saber dos gritos das crianças e dos velhos, não é? Depois há episódios cómicos pelo meio, não é? Onde este lado muito sério contrasta bruscamente com um lado muito mais divertido. E então é esta paleta muito grande de diferentes registros de discurso e poéticos, do sério ao profano, ao sacro, ao popular, ao erudito, ao cómico, não é? Com esta grande paleta, os músicos e até os próprios religiosos, não é, que estavam a doutrinar, usavam estes meios para mexer com as emoções das pessoas. Não é? No fundo era um bocadinho como aos musicais de hoje, ou como ao cinema, não é? Claro que é música com muitos anos, não é? Com 4 ou 5 séculos de altura. Então há esta distância que a torna uma coisa muito erudita e assim inacessível. Mas na realidade não, era uma música dirigida para quem estava a ouvir. Não, pronto, então no nosso trabalho nós tentamos... temos sempre isso em mente, não é? Na maneira como montamos a interpretação. E então o nosso rol de músicos que está aqui, todos nos sofazinhos, com fones, são pessoas com muitas experiências muito diferentes. Temos gente da ópera, da música antiga, do teatro musical, encenadores, temos todo tipo depois eles podem falar, se quiserem, um bocadinho das experiências de cada um deles, não é? E então essa experiência vem para o grupo e cada um contribui então com a sua arte para tentar recriar este impacto que a música tem, ou que era o objetivo da música. Esta é, digamos, a nossa linha orientadora. Não estou a ouvir, Filipe, desculpa. Peço desculpa. Entretanto, já estamos live no Facebook. Já colaborou. Boa, sim. Eu perguntava, apesar de não querer passar uma entrevista, mas perguntava também como é que chegas ou como é que chegam a este repertório. Já falaste do pó dos códices enormes, mas como é que se chega lá? Como é que tu chegaste lá? Como é que isso se processa?
lembro-me de ter passado por isso e é um processo absolutamente mágico, não é? A abertura daqueles livros enormes. É verdade. Eu gostava de te ouvir. Sim, bem, como eu disse, o nascimento disto é no meio académico, digamos assim. Isto parte de um projeto da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Práticos e Humanísticos, que tem um projeto que se chama Mundos e Fundos, que incide, pronto, tem precisamente por missão o estudo das fontes portuguesas. Houve um grande trabalho feito a partir dos anos 80 pela Fundação Carlos Gulbenkian e por musicólogos muito, muito importantes, que trouxeram muito repertório à luz, não é? E no fundo isto continua, este trabalho que no fundo ainda só arranhou a superfície, porque temos tanto repertório por ainda por conhecer. O que já conhecemos é espetacular e o que vamos descobrindo espetacular é. Pronto, então nasce aí, portanto, nasce em concreto, pronto, a minha especialidade, digamos assim, é a música do século XVII, do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, os famosos livros chamados cartapácios, não é? Que são os cadernos com 2.000 e tal páginas de música, assim, a preencher as folhas na totalidade, não é? Muita música, portanto, nasce aí. Aliás, o próprio nome do grupo vem daí. Há um vilancico de Natal, um vilancico de Negro, onde os personagens, portanto, é uma destas obras de caráter muito teatral, onde os personagens são africanos, que vão fazer, vão prestar homenagem ao menino Jesus recém-nascido, e então há um chefe ou uma chefe que quer fazer miminhos, quer fazer louvores, e os outros não se calam, fazem tal algazarra, que ela, muito chateada, vê para elas e diz: ai, mas que bando de soronio. Não sabemos muito bem o que é que isto quer dizer, mas possivelmente será estorninhos, portanto, ou seja, o nome do grupo é um insulto, não é? Nós somos um bando de estorninhos que não se cala. Acho que é apropriado para... Pronto, e então nós, portanto, o projeto nasce aí do acervo da Universidade de Coimbra, onde andamos a escarafunchar os manuscritos, né? Vamos recuperando, é muito repertório e há uma equipa grande a trabalhar isto, não só ao nível interpretativo, mas, por exemplo, aqui o próprio Carlos Meireles já se meteu também a recuperar música incrível, quase ilegível, de um dos manuscritos, coitado, calhou-lhe logo um dos bonitos. Pronto, e temos assim o Tiago Simas Freire, também está na equipa, portanto estamos nasce aí. Depois, claro, nós enquanto projeto interpretativo, não é? Começamos a expandir para toda a música ibérica e também para fora da Europa também, que é muito interessante. Sempre nesta perspectiva, não é? De uma época onde a música é talhada para manipular o lado afetivo das pessoas, manipular no bom sentido da palavra, não é? Portanto, claro, depois há muito trabalho que instrumentos é que devemos usar, o trabalho filológico e organológico, não é? Que tem que estar associado, não é? Porque esta música soa melhor, não é? Com os instrumentos que se usavam na altura, não é? Os alaúdes, as violas da gamba, ou a harpa, não é? O que é que seja, soa melhor com as técnicas interpretativas da altura, não é? O sistema de afinação que nós usamos, que se aproxima da afinação, que se chama afinação pura, portanto, pela série dos harmónicos, que não é possível com instrumentos modernos, não é? Portanto, isto tudo vai dar um maior, vai, digamos, vestir o repertório com uma roupagem sonora que vai ajudar a ter precisamente esse impacto, vai funcionar de outra maneira. Pronto, e é assim. Como é que chegamos depois? Claro, hoje em dia com a internet, se queremos, por exemplo, estudar uma ensalada de Fletcher, conseguimos arranjar uma reprodução do impresso original online, não é? Portanto, também fazemos essas batotas, não é? Mas sempre que possível gostamos de facto de ir à fonte, não é? Ver o próprio manuscrito ou impresso e a partir daí portanto, está, para se fazer, extrair a música desse suporte bolorento e a cair aos pedaços para transformar numa coisa que faça sentido até para quem está a ouvir hoje. Não é? Isso é fundamental. Que seja, não só fazer destas músicas obras de museu, não é? Que são contempladas, não, mas algo que de facto as pessoas gostem, se divirtam e se comovam com o que ouvem. Exatamente. Mas, e de facto, este repertório sendo talhado para o afeto e para a mensagem, há aqui dois momentos completamente diferentes. Um que é o resgate e a interpretação, digamos assim, do papel, mas depois o do passagem ao som. Não é? E aí há um conjunto de escolhas, como há sempre na vida, mas nesse processo de passagem de um papel quase elegível, como dizias, para um papel legível. Sabendo esse enquadramento e partindo desse enquadramento que nos diz que esta era uma música de mensagem, que era
era uma música de efeitos e mensagem, depois cabe-te a ti e aos teus colegas escolher o que fazer com ele, não é? Exato. E isso é outro processo, são outras aventuras. Queres falar um bocadinho disso? Sim, pode ser, claro, não é? É o que eu digo, nós temos todos experiências muito diferentes e idades muito diferentes também, não é? Eu sou mais velho, por isso é que fiquei o chefe, sou mais Mas velho. não se nota. Não se nota, não, claro. Uma pessoa olha, por exemplo, para a Helena e para a Eunice e para a Raquel, parecem mais Exatamente. velhas do que eu, não é? Exatamente. O Sérgio parece um adolescente de 15 anos. O Meireles não, parece o verdadeiro patriarca, não é? Pronto. Não, mas temos histórias de vida e experiências muito diferentes, quer dizer, claro, evidentemente, enquanto diretor, há uma concepção, não é? E um trabalho de investigação não só da música, como da matriz de pensamento e contextual que me compete a mim, não é? E há um trabalho de agregação, mas depois, de facto, há muito da individualidade de cada um. Isso é muito importante, porque para mim, uma das grandes diferenças entre a música pré-romântica e a música pós-romântica é esta ideia de plasticidade, não é? Um bocadinho como o jazz, não é? Quando se pega num standard do real book, não é? A pessoa não vai fazer o ritmo exatamente como está, e, quer dizer, tem uma margem muito grande para acrescentar instrumentação, fraseado, ritmo, não é? Pronto. E então, na música está anterior ao século XVIII, não é? É semelhante, não é? O que está escrito nas notinhas, não é? É um ponto de partida. Pronto, então destas muitas experiências, não é? Havendo uma orientação conceptual, não é? Há sempre uma margem para o espaço individual de cada um, não é? E é o que eu digo, há experiências, sei lá, que vêm de sítios muito diferentes. Muitos dos cantores têm muita experiência em ópera, por exemplo, ópera daquela ópera a sério, não é? Por exemplo, o Carlos Meireles tem muita experiência em musical, por exemplo, muita experiência e de trabalho cênico também, não só a ser dirigido, mas a dirigir também. Eu tenho muita experiência enquanto músico da música antiga, não é? Com Sete Lágrimas também, foi uma das grandes escolas, não é? Não só a nível interpretativo, mas também a nível depois de gestão de projeto, mas isso já falamos e falaremos depois se houver espaço para isso. Pronto. Portanto, e então, da confluência destas experiências diferentes, não é? E das idades diferentes, não é? Porque, por exemplo, temos a Eunice, a Raquel e outras cantoras que cantam connosco, não é? Que este o grupo é mais amplo que isto, não é? Quer dizer, pessoas que são muito novas, mas muito talentosas, muito boas, com uma formação muito sólida, não é? Que aportam também uma visão, há um espaço para aportarem uma visão não, digamos, contaminada, entre aspas, pelo que é, digamos, o mais convencional no mundo da música antiga, não é? Pronto, e tem que haver aqui um equilíbrio disto tudo, não é? Não pode ser de qualquer maneira, senão é o caos, não é? Pronto. E, pronto, e desta confluência de diferentes personalidades, visões, vozes, formas de interpretar, e personalidades é muito importante, não é? Há uns mais loucos, outros menos loucos, não é? Pronto. Disto tudo, está, no fundo, o meu papel é agregar um bocadinho isto tudo, não é? De facto, dar uma orientação conceptual, é importante isso, mas depois ver até onde é que este espaço pode ir. Porque é muito importante não haver um maestro a fazer assim e entras agora. Isso não existe nesta música. E quando existe, para mim, perde a sua essência. Perde-se muito, exatamente. Mas olha, do concerto especificamente do repertório que trouxeram, aquela apropriação muito interessante de alguns dos aspectos do Fletcher, do La Bomba, da ensalada La Bomba, a questão da ponte com o Gil Vicente, a questão do Hugo Sanches e da sua guitarra desafinada ter aparecido, não é? Isso são escolhas criativas, por um lado. Essa terá sido uma provocação gira de trazer para cima do palco, mas a relação com o Gil Vicente o próprio Fletcher foi buscar essas referências e vocês terem trazido para cima do palco e para a interpretação em português, por exemplo, não é? Nessa secção. Como é que foi feito? Como é que chegaram lá? Há trabalho, há pessoas que trabalham isto, não é? Quer dizer, eu não descobri nada, em concreto do Fletcher, não descobri nada propriamente, não é? Há trabalho, não é muito conhecido, mas por exemplo da Mari Carmen Gomes, que é uma musicóloga espanhola, que publicou, fez uma edição das ensaladas de Fletcher,
ir buscar estas referências todas. Não é? E há trabalhos dos nossos musicólogos também daquela geração, não é? Dos anos 70 e 80, o Manuel Moraes e outros, não é? que de facto, Manuel Pedro Ferreira, que já fizeram um trabalho de fundamento, não é? Muito importante neste campo. Não é? Portanto, a partir do trabalho trabalho, digamos, académico destas pessoas, mais, quer dizer, a minha própria pesquisa, não é? Que vou andando aí a ler o que posso sobre o assunto, não é? Descobrir o que posso, e depois, e há uma coisa muito importante, o contacto com a música e com as fontes revela-nos muita coisa, porque nós vemos um áudio de Gil Vicente e depois estamos a interpretar a peça, aí pá, eu já ouvi isto em algum lado, e então isso é muito importante, não é? O mexer no material, não é? Ou seja, pronto. Pronto, e estas ideias é tal coisa, esta música tem alguma margem, não é? E como é música teatral, por exemplo, esta secção do Fletcher, onde estão a afinar a guitarra, quer dizer, para mim, tentar olhar para aquilo como um exercício de solfejo, fazendo o que está escrito, é uma coisa que não faz sentido nenhum, é como olhar para um texto teatral e lê-lo mecanicamente, não é? Portanto, claro que aí há uma intervenção criativa ou conjectural, pronto, que temos que assumir, não é? Depois estas brincadeiras como o Hugo Sanchez e tudo, isso são coisas que às vezes vão surgir nos ensaios, não é? Que alguns... Gil Pissarra, passou o Hugo Sanches. Hugo Sanchez, exato. Mas aí está, eu acho que é legítimo porque, de facto, esta ideia de um autor que depois cria uma obra e que há uma relação estanque entre os dois, também é uma coisa inexistente até ao século XVIII, até ao século XIX, até ao romantismo. Portanto, quer o Fletcher, quer o Gil Vicente, quer quem quer que fosse essa altura, operava com um acervo poético e musical que manipulavam como queriam. Não é? Se precisavam de música para o Natal e não a tinham, pegavam num texto erótico e adaptavam para o Natal. Não é? Não tem qualquer problema nisso. Não é? E se calhar tinham uma peça para 8 vozes e só tinham 5 cantores, adaptavam para 5 e mudavam. Portanto, esta plasticidade, não é? Isto vemos em Monteverdi, por exemplo, que adapta o Lamentariana para o lamento da Virgem, por exemplo, não é? Quer dizer, assim, sem qualquer espécie de problema. Não é? Portanto, passar de um tema da antiguidade clássica, de uma mulher que se vai suicidar, ou que está prestes a suicidar-se por amor, para o lamento da Virgem perante a morte de Jesus, quer dizer, esta proximidade de registros, não é? Do sacro, do profano, do erótico, do amoroso, do cómico, é matricial à própria música. Portanto, acho que há alguma licença para fazermos estas brincadeiras que fazemos. Não é? Pronto, depois há muito repertório, onde de repente o Sérgio se lembra de fazer uma passagem qualquer, o Meirelles resolve fazer uma passagem em falsete, a Helena faz um ornamento, a Raquel faz outro, e a Eunice faz... Portanto, isto... Claro, depois às vezes a coisa pode descambar um bocado, não é? Pronto, mas isso é nos ensaios. E então, tomamos depois a decisão mais ou menos final no concerto de acontecer. Por exemplo, tivemos um concerto em Coimbra há dias, não é? E tinha o Sérgio um solo espetacular, não é? E de repente o Meirelles e a Ana, que não está aqui connosco, resolvem fazer uma harmonização que de repente parecia Beatles. E era giro, pronto. Exato. Não, foi muito... Claro, nesse caso, depois, passando pela triagem aqui pela comissão diretiva, acabou por não passar para o concerto. Mas, por exemplo, podia muito bem, se fosse um extra, se calhar já passava. Não, mas é um processo muito dinâmico e bastante flexível, não é? E é tal coisa. Há muitas ideias que são incorporadas, outras não. Isto também é bom porque a prática de acrescentar coisas ao que estava no texto musical era natural, não é? Na altura, não é? Aliás, às vezes escreviam que era tanta a confusão que era preciso mesmo pôr ordem na coisa, não é? Pronto. E então nós operamos com isso também, não é? É a partir da academia, mas depois não ficando fechado lá, né? Fechado lá. Olha, Hugo, não sei se já estamos aqui a aproximar perigosamente da meia hora, mas tens o teu instrumento contigo? Tenho alguns deles. Exato, eu diria que tocaste ontem. Olha, este é o bocadinho mais interessante da sessão. Eunice, Raquel, Carlos, Sérgio, quando quiserem, se quiserem também dizer alguma coisa, digam também. Helena. E Paulo, Carla, Manuel, Joana, se quiserem colocar alguma questão. O Galandum, se quiserem colocar alguma questão ao Hugo, façam favor. Quando é que Hugo. A casa é grande, bolas. Pois é, tive que ir ali quase ao lado.
Pronto, está aqui um. Deixa eu ver se está minimamente afinado. Não, era para falares um bocadinho do instrumento, que é sempre uma grande curiosidade. Vou baixar só um bocadinho aqui o ecrã. Pronto, então, é um alaúde, é um instrumento. Pronto, é um dos instrumentos assim, mais representativos do século XVI e XVII na Europa toda, não é? Digamos, é quase ter um alaúde na altura era quase, pronto, com as devidas aspas, como ter uma guitarra em casa, não é? Para uma viola para tocar, não é? E então tem este formato assim em forma de carapaça de tartaruga, com as costas em acer, um instrumento muito bonito. Depois tem um conjunto de cordas, neste caso tem 8 ordens, das quais uma é simples, portanto tem só uma corda, não dá para ver aí. Assim. E as outras são duplas, portanto são conjuntos de 2 cordas afinadas em uníssono e a partir daqui dos graves em oitava, para dar um timbre um bocadinho mais brilhante. Depois tem esta forma, assim, o cravilhame muito, quase um ângulo de quase 90 graus, para dar um bocadinho mais de tensão aqui às cordas. Tem trastos, não é? Que são feitos em tripa e são atados, portanto não sei se está para ver, onde é que fica a câmera? Fica aqui. Portanto, são amarrados, ok? E podem-se ajustar porque como eu disse há um bocadinho, nós não usamos o sistema de afinação que se usa hoje nos instrumentos modernos, no piano, onde os meios estão todos iguais. Nós temos, bem, agora não interessa falar disso, mas se conseguirem ver, não é? Por exemplo, temos uns trastos mais amplos e outros mais pequeninos, mais amplos e mais pequeninos, porque é para diferenciar os meios tons. Portanto, traduzido por miúdos, aqui não teria um sol sustenido igual a um lá bemol, teria 2 notas diferentes. Okay? Pronto. Pronto, este se toca. Isso é qualquer coisa do sítio. O que é que me está a sair aqui? Que está se calhar partiu-se, mas é alguma coisa lá dentro que está só mesmo muito mal. Mas pronto, então sou eu que não sei tocar. É este. Já estou a ver. Foi o traje que saiu do sítio. É exatamente. Aí está, pronto. Okay. Eu traste. Querem ver por trás? Também não. Já mostrei. Costuma-se dizer que quando não se sabe dançar, a culpa é da sala, não é? Exato. Agora é do traste. Pronto, assim muito rapidamente. Tem origem no Médio Oriente, chamava-se Ud ou Al-Ud, daí o nome. Significa simplesmente de madeira. Madeira, pronto, Ud. Como em inglês, Wood, não sei se tem a ver, mas pronto. E Al-Ud é a origem etimológica do nome. Ele chega à Europa, quer por vias das relações comerciais, por exemplo, das cidades-estado italianas com o Médio Oriente, quer através da presença árabe na península, e rapidamente se torna um instrumento muito importante. E é um instrumento tão importante que até simbolicamente representa a lira de Apolo, portanto, ou a lira de Orfeu. Ou seja, do mesmo modo que hoje em dia vê-se um tipo de cabelo comprido com guitarra elétrica, tem aquela simbologia do rebelde, não é? Pronto. Não, o alaúde simbolizava o Apolo, ou o Orfeu que era capaz de trazer as pessoas dos infernos ou de acalmar as feras. Portanto, há este simbolismo muito forte associado ao alaúde. Somos testemunhas disso. É verdade. És capaz disso. É isso. Muito bem. O mais importante que eram as vozes, de facto. Pois, mas mostrar o aparelho agora era... Muito bem. Olhem, pronto, eu não sei se querem colocar alguma questão. Galandum, Paulo, Carla, Manuel, Rita. Pergunto. Esse instrumento é quase rebelde como a sanfona. Sabes que o sanfoneiro passa metade do tempo a afinar e outra metade toca com ela desafinada. Exatamente. Ui, isso é melhor centrarmos por aí. Vou ter aqui muitas queixas aqui da malta daqui. São instrumentos, são instrumentos difíceis, não é? Bem, então. Já agora deixa-me só perguntar, esse alaúde foi feito onde? Só por curiosidade. Claro. Este foi feito em Inglaterra por um dinamarquês que vive em Inglaterra. Okay. Há vários construtores, incluindo, em Portugal temos agora o Orlando Trindade, por exemplo, que já faz alaúdes muito bons. Pronto, neste domínio da organologia histórica, não é? Temos também o Carlos Abreu em Aveiro, que faz instrumentos da família de costas planas, não destes arredondados.
Pronto, mas há uns anos atrás, de facto, não era, havia pronto, meia dúzia de construtores espalhados para a Europa, não é? E este foi, na altura, foi comprado por duas razões. Era dos mais... tinha uma relação preço-qualidade boa. Portanto, é um construtor... Foi ele que fez um dos primeiros alunos para o Sting. Quando Aquele ele projeto. e eu quando fui encomendar este, ele tinha acabado de entregar um aluno ao Sting. Eu, a sério? E ele vai tocar? Vai gravar no CD, não sei o quê. Pronto, foi. E gravou. Espetáculo. Olha, por acaso agora que o João falou nisso, era muito interessante porque a maior parte das pessoas não sabe de onde é que vêm esses modelos, que vêm de alguns instrumentos sobreviventes, mas também de iconografia. Portanto, esse processo da organologia histórica, de transportar uma coisa que ou já não existe de todo, ou que existe em memórias mais ou menos esparsas, até um instrumento físico e capaz, daria outra sessão, mas queres só abordar assim muito rapidamente? Não é a minha especialidade, não é? Eu sei um bocadinho enquanto instrumentista, mas de facto, sim, há todo um trabalho feito por várias pessoas, não é? Como a Orlando e outras pessoas que andam pelos museus ou pelos armazéns que guardam estes instrumentos, fazem medições, tiram raios-x, recorrem à iconografia, não é? Aos quadros, para tentar reconstruir os instrumentos como é que eram. Depois, claro, há também, da mesma maneira que nós partimos de notas e tentamos dar-lhes vida, não é? O construtor também depois tem que introduzir algum elemento da sua criatividade, não é? Porque não basta imitar ao centímetro exatamente o modelo que estava feito, não é? É preciso explorar e experimentar até encontrar algo que funcione, não é? Porque tem que funcionar. Não é? Exatamente. E pega um instrumento histórico, ele depois não funciona, ou porque já está tem muitos anos, não é? Mas então essa componente de reproduzir, mas recriar também, não é? É fundamental também nessa área. Exatamente. E aqui se calhar fazíamos a ponte certa para o Galundum Galundaina e se calhar para o Paulo Meirinhos, que é construtor de instrumentos, para além de grande músico. E começávamos se calhar um bocadinho ao contrário, Paulo, não sei, só para pegar neste tema e vocês tocam com tantos instrumentos e tão diferentes, instrumentos que vêm da tradição, mas depois tu próprio e outros recriam-nos e acabam por trazer, como o Hugo dizia muito bem, funcionalmente para a música. Não chega só a pegar na tradição ou na história, não é? Sim, viva. Portanto, o que nós fazemos, e neste caso a música tradicional e onde nós nos baseamos, é muito mais dinâmica do que a música que vós fazeis. Eu estava a ouvir o Hugo e o que... pronto, a base do vosso grupo são livros antigos, cheios de pó, que estão em museu, que estão em bibliotecas e recuais no tempo, até uns séculos atrás, e lá está, essa base histórica está praticamente inalterada. A nossa base, onde nos movemos, é muito mais dinâmico, porque nós inspiramo-nos nas conversas que vamos tendo com pessoas que conhecemos, pessoas mais velhas que conhecemos, com as quais falamos, e pedimos-lhe para nos contarem as histórias deles, mesmo também as nossas recordações, que são bastante mais recentes, não é? Do que qualquer um desses livros no qual vós vos baseais. E os próprios instrumentos também têm muito a ver com isso, têm muito a ver com relatos, com, sei lá, um escrito ou outro de alguma coisa que por acidente ficou escrita, porque isto da música tradicional não tem a ver com o ambiente erudito em que vós vos moveis. E isto da música tradicional não ficou escrito como ficou esse ambiente da música erudita. A nossa base são as pessoas vivas, ou então, quando muito, gravações, mas gravações que também são relativamente recentes, não é? Por isso eu digo que é muito mais dinâmico este espaço em que nós nos movemos. E, além disso, cada um de nós também mete a sua colherada do que estudou, dos meios musicais por onde passou, e isso também tem a ver com os instrumentos que nós utilizamos. Nós, quando precisamos de um som diferente, ou quando temos ideia de meter um som diferente, depois cada um de nós vai à procura de alguma coisa que ouviu, de alguém que tenha alguma recordação,
E é o que tentamos fazer, é reconstruir ideias que fomos ouvindo de boca a boca, portanto, muito recente. Os instrumentos que nós tocamos, eu comecei por fazer instrumentos a partir da ideia de que o meu avô construía adufes, que vós chamais na região de Idenha, não é? Nós aqui chamamos pandeiros. E eu tenho sempre aqui, nesta prateleira, aqui nessa estante, uma fotografia que é muito interessante, uma fotografia dos meus avós, que acho que dá para ver, não é? Então, o meu avô era carpinteiro e fazia pandeiros, a minha avó também tocava. E muitas vezes aproveitava umas ripas lá da carpintaria, de fazer os bancos, isto e aquilo, e as peles normalmente nota-se que são aproveitamentos de bombos que estavam furados, porque em alguns dos pandeiros que eu analisei do meu avô, nota-se perfeitamente lá o redondo de ter sido uma pele aproveitada de uma caixa ou de um bombo desse aproveitamento. Então, numa altura, eu andei à procura de pandeiros como os que o meu avô fazia, com aqueles desenhos geométricos, e como não encontrei, botei eu mãos à obra e comecei por aí. Mais tarde, eu faço também animação nos lares de idosos, aqui da zona de Miranda do Douro, e começaram, e alguns idosos falaram de um senhor que era de uma aldeia ali de Águas Vivas, que chegou a fazer uma rabeca, e falavam eles, os que o conheceram, e por histórias que tinham ouvido, que fez uma rabeca com umas madeiras que até meteu numa panela para cozer e portanto, para aquecer com água, não é? E para conseguir torcer melhor as madeiras. Mas essa foi uma das bases que nos inspiramos, neste caso para meter o Ravel, que eu depois comecei a fazer. Também nos baseamos em relatos já aí são relatos mais recentes ainda. O meu pai lembra-se de uns cegos que andavam nas feiras a tocar rabeca, e pronto, as pessoas que tinham alguma deficiência normalmente pegavam nestas coisas, ou eram cegos, ou lá está, era uma das pessoas que falava era um manquinho da Soreira. Portanto, a Soreira é uma aldeia ali ao pé de Moncorvo, e eles andavam aí de um lado para o outro e vendiam umas pagelas lá com os textos, normalmente de crimes muito que chamavam muita atenção, não é? Era o que mais chamava, ainda hoje para vender os telejornais e os filmes, pois esses que têm a bolinha, que são com os crimes, pois vendem melhor. E nessa altura acontecia o mesmo. E então, curiosamente, o primeiro Ravel que eu fiz está ali pendurado na parede, que eu achei que no início achei que o castanheiro, a madeira de castanho, era uma madeira muito boa para fazer o corpo do Ravel. Então o meu pai tinha lá uma madeira a dividir as batatas grandes das batatas pequenas, e era de castanho, e então eu peguei naquilo e fiz o Ravel a partir da madeira de castanho. Claro que nós aqui é uma base muito empírica, que só mais tarde é que comecei a ter conversas com Orlando Trindade, e o Orlando, sim, que é muito aberto nestas coisas, conta os segredos todos e mais alguns desta coisa das madeiras, de como fazer, os materiais a usar, e para mim foi uma pessoa muito importante na minha evolução como construtor. Atualmente, portanto, tenho aqui um dos Raveis que fiz. Atualmente o que eu faço é a partir de pinturas medievais. Claro que isto não seria o Ravel utilizado, ou a rabeca utilizada aqui na região, mas nós, aqui na música tradicional, temos muito essa abertura para recriar, para fazer, desde que tenhamos uma base bastante segura, uma base em que nos inspiramos, para podermos evoluir e para podermos trazer a nossa influência
para a música que fazemos. Há um pormenor também que nos tem servido de base para o que fazemos, que é o meu avô, este mesmo que era carpinteiro, tocava também a caixa e fazia animações nos bailes, nas festas tradicionais. Ele viajou muito com os pauliteiros, que na altura os pauliteiros viajaram muito por vários continentes, e uma das vezes chegou a casa e fez um pedal para o bombo, e então, em vez de ir ele a tocar a caixa, outro a tocar o bombo, normalmente ia ele e outro a tocar a gaita, e então ele levava já o bombo, colocou um parafuso em cima do bombo, onde colocou também um prato, e com o pedal fazia ele só uma bateria. Na altura não era tradicional, mas essas preocupações, tal como ele não as teve na altura, nós atualmente também não temos muito esse problema de meter alguma eletrónica em Galandum, sempre tentando basear bem a música que aprendemos dos velhos e os textos, para fazer também evoluir um pouco a música tradicional, tal como as pessoas em que nos inspiramos fizeram também evoluir a música tradicional do tempo deles, e é essa, acho que é a nossa função também, sem lhe tirar a autenticidade. Exatamente. Isso era uma questão, já vejo ali o Paulo impaciente com estes temas, o Paulo Longo impaciente com estes temas da tradição, porque de facto são temas apaixonantes sobre decidir, temos que decidir todos se a tradição é o que uma velhinha cantou num determinado local, num determinado dia, uma determinada hora, ou se é um processo dinâmico, como tu estavas a sugerir. Sim, nós desde há muito tempo assumimos que a tradição é mesmo um processo dinâmico. Galandum começou como um projeto de gaita, caixa e bombo, a repetir o que os nossos mais velhos faziam, mas achamos que a partir de uma determinada altura devíamos fazer de Galandum algo que trouxesse algo de novo, para mostrar que a música tradicional é dinâmica e que nós próprios temos também algo a trazer e algo a fazer evoluir a música tradicional. E a acrescentar. Paulo Longo, estás aí ansioso? Não. Diz lá qualquer coisa sobre o tema. Já falaste tantas horas. Tu já disseste tudo, e eu voto na segunda opção, de facto. A questão da continuidade exige dinâmica. E estas ideias que às vezes mais conservadoras, de que tem que se preservar a todo custo um determinado modo, um determinado estilo, uma determinada forma de construir, de fazer, de tocar, de cantar, acaba por ser uma sentença de morte. E as coisas acabam guardadas nos tais, que aliás não são manuscritos em pergaminho ou em papel antigo a desfazer só os casos de uma biblioteca, como o que estava a dizer, mas vão acabar em arquivos que depois, enfim, na melhor das hipóteses, se sobreviverem, serão matéria de trabalho futuro para estabelecer novas continuidades no momento em que alguém as vai recuperar. Mas a verdade é que se pudermos manter a ponta aberta durante todo o tempo e criar novas situações, portanto, ler cada vez uma coisa que se recolhe, uma coisa que se descobre, algo que se recebe e torná-la mais um veículo de continuidade, caramba, é muito mais interessante. E como dizia o Palmeirinhos, no caso dele, por exemplo, não houve sequer uma quebra geracional. Portanto, falou do avô, falou do pai, já está ele também a continuar. Eu gostei imenso daquela fotografia brutal dos adufos, em que temos um adufo quadrado e temos um adufo lar. Eu vi bem, não vi? Um triangular e um losango. E um losango. Exatamente. Pô, agora estou a ver melhor. Lá está. Fantástico. Estas técnicas criativas existem na sociedade tradicional. Exatamente. E um dos melhores exemplos que nós temos para também justificar essa liberdade que faz parte do processo. Sim, o meu avô, além destes formatos, fazia também em hexágono e quadrado, lá está. E há fotografias antigas desse grupo de duas igrejas, que além de pauliteiros tinham também um grupo de cantares. Um dos instrumentos que ele fez era uma caixa de madeira. Parecia um pandeiro, um adufe quadrado ou retangular, mas era de madeira, e lá dentro levava uma corda de relógio. Uma corda de um relógio de parede, claro, para dar aquele rufo, aquela vibração lá dentro, e lá está.
era um instrumento que não existia, mas foi criado e nós também mantemos essa ideia de ir renovando e criando à medida que nos faz falta aqui mais um som para isto ou mais um som para aquilo. Temos essa liberdade e todos nós estamos a construir, cada um com a sua ideia, mas cada um está a construir. Boa, Galandum. Para além dos instrumentos, vocês são um dos maiores embaixadores, talvez os maiores embaixadores de uma língua, da língua mirandesa. E apanharam, e provavelmente foram em parte responsáveis pela grande notícia, não é? De há uns anos atrás, de que a língua mirandesa foi reconhecida como língua oficial. Vocês cantam sempre em mirandês. Eu gostava de ouvir falar um bocadinho sobre isso. Paulo Preto, Palmeirinhos, João, Alexandre, escolham um bocadinho sobre essa relação com a língua, com a geografia e com a língua. Viva, bom dia. Bom dia, Paulo. Pois, o mirandês, a língua, as músicas cantadas em mirandês, o que acontece aqui logo nos inícios de Galandum é que todos nós somos músicos, não é? Pessoas que se dedicaram de profissão mais ou menos à música. E o interessante é que quando nós estudávamos a música e passávamos pelo barroco, pelo romantismo, pelo classicismo, romantismo e depois a música moderna, nós percebemos que havia uma grande falha também na música e na história da música, que era a música tradicional. E a música que está a acontecer todos os dias nas aldeias, nas terras, que é vivenciada, mas que ninguém fala dela. E que, de certa forma, há 25 anos, e 30 anos, e 40 e 50, era, de certa forma, maltratada, porque era uma música parola, que não está em uso, está em desuso. E o que nos interessou mais, depois de nos começarmos a sensibilizar para essa questão, percebemos que nós vivíamos numa terra, que era Miranda do Douro, onde se cantava uma língua, onde se usava temas diferentes do panorama musical, se calhar até da Península Ibérica, e as pessoas cantavam em mirandês, que hoje é reconhecida uma língua. Na altura, não era um dialeto. Hoje já sabemos que é uma língua, e quando temos instrumentos, principalmente a música de Miranda é uma música vocal. Os instrumentos, não há muitos instrumentos. Por exemplo, há os instrumentos que o Paulo Meirinhos mostrou, os adufes, isso existem no Portugal inteiro, sempre as percussões, não é? Mas instrumentos melódicos, há poucos. O que existe é o vocal. E nesse aspecto nós também apostamos bastante na parte de usar as canções em mirandês e depois trabalhá-las no seu estado natural e harmonizar em harmonias não muito complicadas, mas que são funcionais e que criam uma estética e que podem, aliás podem e são ouvidas por muita gente, porque são atrativas, não é? Depois os instrumentos, claro que temos os instrumentos que também que criam uma dinâmica bastante interessante quando são instrumentos também das sequências harmónicas, não é? Que não, por exemplo, uma flauta tamborileira é completamente diferente de uma flauta de Wiesel, não é? A sonoridade é completamente diferente, as próprias afinações, não é? Aquele desafinado que é afinado, não é? Depois temos as gaitas mirandesas, que nós recuperamos porque estavam mesmo em desuso. A gaita mirandesa, nós apanhamos-la por um fio, porque ela já estava a ser completamente substituída pela gaita galega, que é aquela gaita gulosa, não é? Que está afinada, que toda a gente toca, está em dó, e as nossas, nós pegamos nelas, mas isso está desafinado. Está desafinado para quem? Porque nós vemos depois as pessoas e os discos gravados pelas pessoas mais antigas,
pá, eles tocam aquilo e nós ficamos desafinados, está o nosso cérebro já, porque pronto. Depois, claro que jogando com estes instrumentos são os mais tradicionais, as percussões, a caixa, o bombo, a flauta tamborileira, a gaita de foles, estes são os instrumentos base da música mirandesa, daquilo que nós trabalhamos. E aí, quando precisamos de harmonizar as nossas vozes, então introduzimos uma sanfona, um instrumento que também foi usado em Miranda, que há registros, só que não havia registros físicos. Tivemos que mandar fazer uma sanfona como toda a gente, e a partir daí o Palmeirinhos também teve a necessidade então de trabalhar os rabeis, não é? Então também não tínhamos onde o comprar, o Palmeirinhos fez. O resto, todos os instrumentos nós fizemos. E o que não fizemos, mandamos fazer, mas nós é que sabíamos o que é que nós queríamos. E os construtores até hoje sempre responderam às nossas ansiedades. Mas a maior parte dos instrumentos, por exemplo, as percussões, estou a fazer percussões, está o Alexandre Meirinhos, está o Pratas, o Saltério, depois irão falar, o João Pratas também constrói, os tamboris, tudo isso nós o que necessitamos muitas vezes não encontramos ali na casa da música onde vendem as guitarras elétricas, nem em lado nenhum. Se queremos, temos que os fazer. Então aqui há uma combinação bastante forte entre os nossos desejos musicais e a necessidade de construir. E fomos andando, fomos construindo durante 25 anos. Hoje chegamos aqui, se calhar vamos, por exemplo, estamos a pensar num disco novo, mas queremos revolucioná-lo. Também não vou adiantar aqui muito mais, porque a surpresa pode cair. De qualquer forma, estamos sempre a adaptar-nos com a música tradicional atual e fazer atual, antiga, intemporal. Nós não sabemos precisar quando é que as músicas, quando ela nasceu, ela foi nascendo durante. Agora, o que nós sabemos é que aquilo que era velho, nós conseguimos transportá-lo e fazê-lo novo. Por isso, Galandum é ouvido desde da barriga da mãe, que já os garotos, acho que quando não ouvem Galandum, dizem as mães já se queixam que os garotos começam a dar patadas, da barriga da mãe, até aos velhinhos, quando estão já muito debilitados, ouvem Galandum e arrebitam e dançam. Palmeirinhos tem essa experiência. Arrebitam e dançam, muito bom. Este é mais ou menos o segredo de Galandum. Depois a parte técnica de tocar os instrumentos. Cada um, é assim, eu sinceramente, ninguém me ensinou a tocar gaita de foles, não é? Eu peguei numa gaita de foles, percebi que ela era assim e há que ouvir e tocar. Chegava ao pé de um velhote, eu sou o mais velho também aqui do grupo, chegava ao pé de um velho que já era muito velho. E ele fazia de certa forma, a gente copiava, e depois cada um também, na música tradicional é mesmo assim, cada um tem o seu estilo e vai desenvolvendo e vai trabalhando a parte técnica, e muitas vezes atingem-se técnicas incríveis e que muitas vezes não são de ninguém, são nossas. Na música tradicional é assim. Já me alonguei um bocadinho, agora deixo falar os outros. Galandum, eu tenho imensa curiosidade numa questão, que é, vocês só cantam textos a partir de recolhas ou escrevem em mirandês? Não, nós escrevemos algumas coisas também, porque, vamos ver, as músicas tradicionais muitas vezes só ficam por um refrãozinho ou por uma letra e que não têm uma sequência histórica e não transmitem mensagem. E aquilo que nós pretendemos muitas vezes é, tendo a lógica da letra, não é? Daquilo que ela está a falar, nós completamos-la. Mas muitas vezes mesmo, tanto na letra como depois na parte as harmonias também, não é? Completamos, e muitas vezes até fazemos pontes de melodias, pontes que vão na sequência da música tradicional,
mas que encaixam, e encaixam bem, porque a partir do momento em que as pessoas até as cantam, e soa bem para nós, há ali uma harmonia, não é? Digamos assim, de uma construção, tanto das letras como muitas vezes a necessidade de sair da monotonia de uma melodia que só tem, que se repete e repete e repete. Nós também temos que fazer alguma coisa para criar algum suspense, para que a coisa funcione bem. Como falávamos, sempre foi esse o processo daquilo que nós chamamos de música tradicional. É um processo de criação e de recriação, não é? Sempre. Olha, vou passar ali a palavra ao João só para lhe fazer uma pergunta. Posso, João Pratas? Não sei se estás... Viva! Olá. Estou cá. Que é... Galandu tem 25 anos. Uhum. E tu acho que não tens 25 anos, não sei. Não. Eu tenho 25 anos, fiz este ano. Exatamente. Não, mas a pergunta era outra, que era como é que é entrar num comboio com esta dimensão já em movimento? Como é que foi? Pois, não é fácil. Ainda fui um pouco agarrado à carruagem e a pairar como uma bandeira, estás a ver? Tive a sorte primeiro de me chamarem, não é? De ter sido convidado para este grupo fantástico, e já convivia com eles, porque na verdade já seguia de alguma maneira, ou de muitas maneiras já seguia o grupo. Era um grupo que eu gostava. Eu estava, de certa maneira, aí sim, algo envolvido com a música popular ou música tradicional, e Galandum, como é óbvio, assim como outros grupos, era uma referência. E claro, fiz amizade com eles. Isto também tem uma história engraçada, porque a dada altura eu também quis ter um Ravel, e o Palmeirinhos era quem fazia Ravéis, não é? Quer dizer, onde é que vamos arranjar um Ravel? Nas lojas nunca. E o Paulo é que fazia, só que fazia tudo. Eu não sou muito velho, mas era mais novo um bocado, e já lá vão uns 15 anos, se calhar. Não que eu entrei, mas deste processo todo, e desde que os conheci e por aí fora. E, o preço, na altura falei com o Manel Meirinhos, que eu vim depois a substituir na formação do grupo, e falei com ele: fala lá com o teu irmão, quanto é que isso é e tal. E claro, era um preço impraticável para mim, e hoje reconheço que nem era caro, percebem? Nada é caro, e nós todos acho que entendemos isso. E quando falamos de instrumentos, na verdade nada é caro quando as coisas têm qualidade, e quando percebemos depois o tempo e o trabalho que elas dão a fazer. E realmente a relação, se calhar até começou por aí, por esse contacto, e mais tarde então não imaginava eu que ia ser chamado a cumprir, como é que é, a sentar praça nos Galandum, e foi uma coisa fantástica. Qual foi a vantagem disto? Eu realmente fui chamado, não foi ao acaso. Na altura pareceu-me, mas depois percebi que não, que tinha a ver com o facto de eu também já andar nestas andanças da música popular. Já tocava flauta de tamborileiro, ainda que não tocasse flauta e tamboril, tocava realmente só a flauta, e tocava gaita de fole, e estava mais ou menos entrosado com o ambiente, ou com os ambientes da música popular, a de Miranda e depois de outros lados do país. Foi relativamente fácil, porque eu conhecia os temas e o repertório que existia do grupo, mas quer dizer, conhecê-lo é uma coisa, tocá-lo é outra completamente diferente. E tive que ter umas aulas bem intensivas com o Manel sobre a prática da flauta, sobre notas que eu não fazia ideia que a flauta conseguiria dar, coisas de tapar meios buracos, de tapar posso-vos mostrar aqui, tapar. Ela tem 3 buracos, não é? Como vocês sabem, 2 à frente e 1 atrás,
estes 2 dedos seguram na flauta, mas volta e meia o dedo mindinho tem que tapar este buraco para fazer notas, sejam bemóis, sejam sustenidos, seja o que for preciso, né? E então há uma ginástica e uma ginástica física e mental inerente a qualquer instrumento, como é óbvio, mas a flauta foi uma descoberta fantástica e realmente tudo se tornou mais fácil porque eles acolheram-me, epá, como um deles logo à partida, e isso foi a coisa mais fixe. Depois, se calhar o obstáculo maior até foi mesmo a questão do mirandês, porque, ok, eu conhecia os temas, estava ambientado com todo o repertório, o tocar, nós vamos ajustando aqui e ali, vamos nos adaptando. O mirandês foi realmente a parte, se calhar, mais difícil, porque eu sou de Coimbra, nem sequer sou transmontano, muito menos mirandês, e não era uma coisa impossível, mas claro, é estranho, é como não, é aprender uma língua nova e perceber também, como nos aconteceu a todos na adolescência e daí para cá, quando cantamos uma letra em inglês, as primeiras vezes até podemos dizer aquilo de ânimo leve e sem saber o que estamos a dizer, mas a dada altura temos que perceber o que estamos a dizer, até porque há ênfases a dar aqui e acolá, há toda uma dinâmica inerente a A esta língua. coisa toda, não é? Claro, claro. À língua e depois até ao canto, não é? Porque a língua cantada leva umas certas nuances e é fixe nós sabermos o que estamos a dizer, não é? É como cantar inglês, eu até me safo, mas era como cantar quase uma coisa em alemão, estou a perceber? Era uma coisa estranha. Conjunto de Havia sílabas. palavras que eu não sabia, hoje ainda vai havendo. É isso, era literalmente um conjunto de sílabas ou um conjunto de sons, não é? Nós reproduzimos aqueles sons de cor e depois, muitas vezes, ao final de ensaios ou de concertos, eu vou dizer, olha lá, o que é que quer dizer isto? O que é que eu estou a dizer aqui? Isto diz desta maneira ou diz daquela? Os ses e os esses, opá, Mas agora coisa... já fizeste o curso de mirandês, É agora verdade, já é sabes verdade. escrever e tudo. Agora já. Aliás, há aqui uma conversa paralela que está a decorrer, que começou com uma pergunta meio desafio do Manuel Leiria, e que tem estado a conversar com o Paulo Meirinhos. Paulo, queres falar um bocadinho sobre esta pergunta que o Manuel colocou, sobre se também há um novo acordo ortográfico para o mirandês? Bom, Pois houve, acordo na não há. realidade, ainda, eu penso que ainda foi antes do reconhecimento da língua mirandesa, do reconhecimento oficial da língua mirandesa, que houve a necessidade de se fazer uma convenção ortográfica da língua mirandesa, até para criar argumentos à volta da língua para que fosse reconhecida como língua oficial. E existe, além do mais, em cada zona do Planalto Mirandês, da terra de Miranda, digamos, em cada zona da terra de Miranda, fala-se ligeiramente diferente, como em Portugal, não é? Em Portugal também temos diferentes maneiras de falar, variações, pois. diferentes pronúncias, e isso podia levar a que a escrita também fosse diferente e que houvesse esta confusão já numa região tão pequenina. Então, criou-se a Convenção da Língua... Convenção ortográfica da língua mirandesa para toda a gente escrever igual. Atualmente tem havido vários cursos de língua mirandesa, que tem sido a Associação da Língua Mirandesa que tem dado esses cursos, que tem ministrado esses cursos. Neste último, esteve o João Pratas e o Paulo Preto, apesar do Paulo Preto já falar mirandês, mas o escrever é diferente. Como qualquer língua podemos falar, mas pode ser mais complicado. O Pratas depois entrou mais na língua. Vai começar brevemente um outro curso já de um nível superior, e aí é onde me vou inscrever. Mas sim, também tenho necessidade de perceber melhor como é que se escreve, apesar de eu já escrever, mas aprende-se sempre muito, não é? Claro, e porque o mirandês, na verdade, foi sempre muito mais falado do que escrito, não é verdade? Claro.
haverá documentos escritos, como é óbvio, mas sempre foi falada por toda a gente, mas nunca ninguém o escreveu da forma, como é que é de explicar? Para ficar registado que o mirandês deve ser assim. As questões gramaticais, esta convenção dita isso mesmo, ou pelo menos tenta defender ali as regras do mirandês, que na verdade não estavam escritas em lado algum. As pessoas todas falavam, mas com estas diferenças até de zona para zona, de aldeia, não digo de aldeia para aldeia, porque não corresponde à verdade, mas de zonas, a zona mais raiana para a zona mais central, havia e há diferenças, e essas diferenças eram faladas pelas pessoas, mas nunca foram apontadas. Pratas, e mesmo na diferença, o facto de, por exemplo, nós sermos mirandeses e termos mamado a língua desde sempre, não é? Claro. Nós temos a experiência de muitos grupos que passaram por Miranda, recolheram, fizeram recolhas de música mirandesa, tentaram-nas recriar, mas há sempre aquela coisa. É como nós, por exemplo, cantarmos em alemão, não cantamos como os alemães, nem como os ingleses. Também uma mais-valia nossa, dos Galandum, é que a fonética está lá toda e é muito difícil entrar, mesmo que se estude, entrar nas dicções, não é? É sempre um pequeno problema. Mas isso não é problema, não é nenhum entrave para que as pessoas não possam fazer música em mirandês. Claro, e há muitos casos desses, não é? Claro. Bem, já vai longo, isto continuávamos a falar o resto do dia, mas se houver alguma pergunta, Paulo, Carlos, Manuel, Joana, Eunice, Helena, Raquel, e uns aos outros, façam favor. Agora ou nunca. Eu gostava de que desses uma palavrinha ao Alexandre, porque ele é o nosso percussionista. Claro. E ele também tem que dizer, porque é muito importante. Queres que eu obrigo o Alexandre a falar, não é? Alexandre. Tem que se habituar a falar em público. Exatamente. Ele tem que falar porque a base da música tradicional mirandesa e a nossa é parte também rítmica. Claro. Claro. Alexandre, foste convocado. Pronto. Tenho que falar, não é? Obrigado-me. Tenho que falar. Não, assim, de facto, na terra de Miranda, tal como a parte melódica é algo diferente do resto do país, a parte rítmica também o é. Há frases rítmicas muito próprias que são da terra de Miranda, que fazem com que a música tenha também aquela força toda. Isto também tem a ver muito com a parte de estar ligada à dança dos pauliteiros, não é? Que o acompanhamento da dança dos pauliteiros transmite aquela energia toda, aqueles saltos, toda aquela vibração à volta da dança e de todos os lhaços, não é? Que são as músicas que acompanham os pauliteiros, na parte final tem um ritmo muito próprio, que eu para mim acho que é o ritmo dos ritmos mirandeses, que é chamado abicha. Tem assim uma força que eu adoro, é assim um ritmo saltitante, muito demasiado sincopado, assim, muito saltitante mesmo. Consegues reproduzi-lo? Só para termos uma... aí, com algum instrumento ao lado? Ok. Hugo Sanches, isto é um exemplo de que é possível ter os instrumentos ao pé quando vais fazer uma sessão. Ora bem. Esse não é muito grande, não é? Tem que ir ali. Não é caixa de guerra, mas é um tamboril. Ouve-se? Ouve. Este balanço põe ali os pauliteiros todos aos saltos e a bater ali com os paus com toda a força uns nos outros. Para mim é o ritmo dos ritmos mirandeses, a bicha.
Muito bem. Agora, quem tiver vontade de aprender mais ainda sobre esses ritmos, o Alexandre acaba exatamente. de editar um livro sobre ritmos mirandeses, com CD e tudo para... se for preciso. Saiu agora no passado mês de novembro, porque achei que também era importante fazer qualquer coisa pelos ritmos mirandeses, pelo menos registá-los. É claro que a parte escrita, quem lê, é o que está lá escrito, não é? É o que está escrito, mas o ritmo ultrapassa muito essa parte, a parte escrita. Depois a interpretação depois é do próprio. E para isso vem o CD também, que tem a parte áudio do ritmo, para se poder entrar um pouco mais no ambiente, na sonoridade, no ambiente mirandês. E estamos no Natal, portanto. E estamos no Natal, ok. Exatamente. Muito bem, parabéns. Obrigado. Só mais uma coisa. Há bocado, tanto o Paulo Preto como o meu irmão, o Paulo Meirinhos, e o Pratos falaram quando a Galandu introduziu outros instrumentos, porque a princípio, como falamos, a Galandu era muito a parte mais tradicional, gaita, caixa e bombo. O primeiro ano, o segundo ano, foi muito à volta disso. Poucas músicas vocais. A partir do momento que se introduziram outros instrumentos, principalmente a sanfona, o grupo abriu e daí entraram muitos mais instrumentos. Tivemos que recriar muito mais esta parte rítmica, tanto eu como todos eles, que sempre ajudaram muito também nesta parte rítmica, e apareceram outros instrumentos que não existiam também na terra de Miranda. Um deles, é só esticar o braço, está aqui. A bilha, que na altura foi importante introduzi-lo também. Achamos que esta sonoridade, para acompanhar algumas músicas que gravamos a partir do segundo disco, músicas algo mais calmas, com um ritmo um pouco diferente, que fugia um pouco dos outros ritmos, dos repasseados, da dicha e pronto. E este foi um instrumento que acabamos por introduzir, a bilha, o cântaro, que tem um som muito bonito também, que eu gosto muito. Podemos ouvir? Isto tem assim uma história muito, muito, muito interessante também. Eu na altura morava no Porto e continuo a morar agora. Eu comprei uma bilha numa loja aqui no Porto, na Lamiré, mas na altura acabou por não me soar muito bem. Não tinha brilho o instrumento, era assim um som muito baço. E ali muito juntinho a Miranda, já em Espanha, em Moveiros, há um senhor que trabalha o barro, faz peças de barro, travessas, etc. Imensas coisas de barro. E um dia ele veio lá, aquele que eu comprei, e pedi-lhe para reproduzir, para tentar fazer um cântaro do género daquele, para ver se teria outra sonoridade. Ele também foi a primeira vez que tinha visto um instrumento destes, nunca tinha feito. Fez com todo o cuidado, como ele sabe, que ele é um especialista, e na altura até fez duas versões. Uma em que, depois de feito, foi cozida a forno de lenha, que ele coze muitas das peças que faz, e outro acabou por cozer num forno elétrico, onde coze em mais quantidades e mais rápido. E o resultado final foi assim uma coisa incrível. O cozido a forno elétrico era assim uma coisa muito linear, não tinha grande brilho, até mesmo o aspecto dele assim muito, muito igual, todo com a mesma cor. O cozido a forno de lenha, além de ter o aspecto diferente, não é? Com umas partes mais queimadas, umas partes pretas, outras mais claras. A nível de som, o brilho
é completamente diferente. Tem um brilho. Pronto, foi um pouco isto. Exatamente. O próprio udu nigeriano é cozido nas fogueiras. É colocado nas fogueiras por alguma razão. Por alguma razão. Exatamente. Obrigado, Alexandre. Paulo Preto, ele cumpriu o Alexandre? O Alexandre é um artista, pá. É verdade. Paulo Longo, estás chegado aí à frente se quer dizer qualquer coisa, sei, eu conheço-te. Eles andam aqui numa conversa que já querem casar Miranda com Idenha. Pois, incrível, estas conversas paralelas. Bem, obrigado a todos, já está. O Fora de Lugar está quase a terminar, mas hoje há assim uma imensa oferta das 5h30 da tarde, intensivamente até às 10h30 da noite. Desafio todos a acompanhar e descobrirem-nos nas propostas secretas que temos para todos. Obrigado, Galandum, obrigado, Bando Sorolio, obrigado a todos, obrigado, Paulo e Carla, Rita. Foi muito bom. Obrigado. E logo à noite, às 9h30, Galandum, espero que estejam em grande forma. Ainda temos que fazer a viagem até Tem que fazer a viagem, é verdade. E o teste de som não é com microfones, é verdade. Não tens teste de Desta vez som, não é aqui acústico. é 100% acústico. Num espaço fabuloso, num Isso é o espaço melhor, fabuloso. por acaso. É, João. Aliás, não é por acaso, é mesmo. Vais E é ver uma logo. estreia, atenção, é uma estreia, a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez que aquele espaço. É verdade. É para concertos. Para concertos, para Sim, para concertos. Não para fazer azeite. Essa já não era a Exato. primeira vez. Não seria a primeira vez. Então vá. Obrigado a todos. Obrigada. Até breve. também. Parabéns. Obrigada. Parabéns aos que já fizeram e boa sorte aos que vão fazer. Tchau. Até já. Até logo. Boas festas, boas festas. Gosto, tchau. Igualmente.